Bom, pessoal, continuando aqui, né, com as áreas de um triângulo, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês, tá, mais 3 regrinhas, tá, para a gente poder calcular, né, a área de um triângulo, certinho? Vamos começar aqui, pessoal, com a área do triângulo em função do raio da circunferência inscrita. Professor, como assim? Eu não entendi nada. Pessoal, vejam bem. Existem situações em que você vai ter um triângulo e o exercício vai mostrar para vocês uma circunferência dentro desse triângulo. Mas não é qualquer tipo de circunferência, tá, pessoal? É uma circunferência tangenciando, tá, os 3 lados desse triângulo. Professor, o que é isso, tangenciar? Encostar, certo? Em um ponto lá do nosso, em um único ponto de cada um dos lados do nosso triângulo, certinho? Então veja bem, pessoal, eu tenho que essa circunferência está tangenciando o lado A, que está tangenciando o lado C, que também está tangenciando o lado B. Então perceba que essa circunferência, ela intercepta ali, né, os nossos três lados, né, em cada um desses lados um único ponto, beleza? Então, quando isso acontecer, pessoal, existe uma regrinha própria para a gente poder calcular também, tá, pessoal? A área desse triângulo, certinho? E a área desse triângulo, pessoal, é dado por P vezes R. Vamos entender o que significa isso. Primeiro, tá, pessoal? Lembrando que o nosso P, ele é o semiperímetro. Professor, como assim semiperímetro? Lembrando, né, lá do vídeo anterior que eu comentei, pessoal, que semiperímetro é a gente somar aqui, ó, os 3 lados e dividir por 2. Então, quer dizer que o P aqui, né, pessoal, é o nosso semiperímetro. E percebam então, né, pessoal, que para usar essa regrinha eu preciso conhecer os 3 lados, certo, do meu triângulo. Professor, mas se eu conheço os 3 lados do triângulo, eu poderia usar a regrinha de Hierão? Poderia, com certeza você poderia, certo? Mas vamos supor que o exercício pergunta para você quem é o raio, né, dessa circunferência. E aí você vai ter que lembrar, né, que a regrinha para se calcular isso aqui, né, pessoal, é S que é igual a P vezes o valor do raio. Esse R aqui pra gente, tá, pessoal, é o valor do raio dessa circunferência. Então vejam, pessoal, que um exercício como esse, né, às vezes ele vai estar pedindo para você calcular o raio da circunferência. E aí você vai ter que lembrar então dessa regrinha, tá, para que você consiga, né, calcular lá o valor do seu raio. Mas se você conhece os 3 lados, você poderia também usar a regrinha de Hierão, certo? E aí vai depender, né, daquilo que você considerar mais fácil ou depender daquilo que o exercício está te dando, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Vejamos aqui, pessoal. Então vejam que eu já tenho aqui, né, essa aqui seria a minha 6ª regrinha. Vocês concordam que essa já seria a minha 6ª regrinha, pessoal? Beleza. Vamos ver aqui então mais uma regra, tá, pessoal? Que seria uma 7ª regra. A área do triângulo inscrito na circunferência. E aí tem muito aluno que faz confusão dessa regrinha com essa que eu acabei de comentar, certo? Pessoal, vejam agora que eu tenho um triângulo dentro da circunferência. Percebam que aqui é o contrário, é a circunferência dentro do triângulo. E aqui, ó, é o triângulo dentro da circunferência, beleza? Bom, pessoal, qual é a regra, tá, professor, que eu utilizo para calcular a área desse triângulo quando ele está dentro da circunferência? S, que é igual a A vezes B vezes C, certo? Dividido, tá, pessoal, por 4R, certinho? Então vejam o seguinte, pessoal. E esse triângulo dentro da circunferência, ele tem que estar interceptando, tá, pessoal? Os 3 vértices do nosso triângulo, ele tem que estar interceptando a nossa circunferência, certinho? Então vejam, pessoal, que para você poder calcular aqui, você tem que conhecer os 3 lados, certinho? E também o raio dessa circunferência. Bom, se você conhecer os 3 lados, tá, pessoal, desse triângulo, você também poderia usar a regra de Hierão, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o exercício mostra para você a circunferência, o triângulo ali, né, com seus 3 vértices interceptando as bordas da circunferência, e vamos supor que o exercício fala assim, olha, você tem esse lado, você tem o raio e você tem aqui o outro lado. E ele pede, tá, pessoal, para que você calcule, né, o valor do terceiro lado do nosso triângulo. Então, necessariamente, se você usar essa regrinha, você vai chegar muito mais rápido na sua resposta, certo? Aí é claro que se a pergunta fosse qual é a área do triângulo e você conhecesse, né, você precisaria calcular aqui, né, pessoal, esse terceiro lado para depois calcular a área, certinho? Então tá aí, pessoal, mais uma regrinha, né? No caso, mais uma regrinha, seria a minha 7ª regrinha para se calcular a área de um triângulo, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Então memoriza aí. Quando o triângulo está dentro da circunferência, é o A vezes B vezes C dividido por 4R. Lembrando, tá, pessoal, que se eu tenho isso aqui, ó, um triângulo,
e eu tenho esse triângulo aqui que não está interceptando as bordas da circunferência, essa regrinha não vale. Só vale, né, pessoal, se os vértices do triângulo estiverem interceptando, tá, a nossa circunferência, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos aqui para a nossa oitava e última regrinha que eu vou apresentar para vocês. É a área de um triângulo, tá, pessoal, no plano cartesiano. Como assim, professor, a área de um triângulo no plano cartesiano? Pessoal, pode acontecer, tá, de um exercício mostrar um triângulo para vocês que está no plano cartesiano. E ao invés do exercício mostrar para vocês, tá, pessoal, as medidas dos lados desse triângulo, ele vai mostrar os pontos no plano cartesiano. Ele vai mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui esse ponto 1 e 1, eu tenho aqui esse ponto 4 e 3, e eu tenho esse ponto aqui, ó, 2 e 5, certinho? Maravilha. Professor, vejam aqui que ele não deu pra gente, então, né, nenhum lado, não deu aqui nenhuma altura, nem nada, nem ângulo, nem nada. Então vejam, pessoal, que não dá para usar nenhuma das regras anteriores que eu mostrei para vocês. Pessoal, e para se calcular a área desse triângulo, nós vamos fazer o seguinte, ó, S, que é igual a módulo do determinante dividido por 2. Então nós vamos utilizar esta regrinha, certinho? Bom, como assim, professor, módulo do determinante? Bom, vejam o seguinte, pessoal. Esse D aqui, ó, é o determinante dos 3 pontos que formam o triângulo. Sendo, tá, pessoal, a terceira coluna composta apenas pelos números 1. Professor, ainda não entendi. Esse módulo, esse D. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, pessoal. Esse exercício aqui, né, eu vou resolver ele pra gente. Bom, pessoal, nesse caso aqui, quais são os 3 pontos que formam o triângulo? 1 e 1, 4 e 3, 2 e 5. Então, você vai calcular aqui, pessoal, o determinante desses 3 pontos. Então, vamos lá. Você vai colocar assim, ó, 1 e 1, certo? Você vai colocar assim o 4 e o 3. E você vai colocar aqui, né, o 2 e o 5, beleza? E aí você vai falar assim para mim assim, professor, mas para calcular determinantes eu não preciso ter 3 linhas e 3 colunas? Ou seja, eu só calculo o determinante de matrizes quadradas? Exatamente, tá, pessoal? E é exatamente por este motivo, tá, que nós vamos colocar aqui, pessoal, né, sendo a terceira coluna compostas apenas pelo número 1, tá, galera? Então nós vamos colocar aqui o número 1, vamos colocar aqui o número 1 e vamos colocar aqui o número 1, beleza? Então toda vez que você estiver calculando a área de um triângulo, certo, pessoal, no plano cartesiano, percebam o seguinte, pessoal, a primeira coluna você vai colocar sempre os valores do x, a segunda coluna você sempre vai colocar os valores do y, e a terceira coluna você sempre vai completar com o número 1, certo? Pessoal, quando vocês estiverem estudando geometria analítica, vocês vão perceber que essa terceira coluna aqui é a coluna do eixo z, certo? Bom, mas agora não convém eu falar desse terceiro eixo, né, do plano cartesiano, beleza? Então basta você entender aqui, pessoal, que a primeira coluna é o do eixo x, a segunda coluna é a do eixo y, e a terceira coluna, tá, pessoal, a gente sempre vai completar com o número 1, beleza? E agora, tá, pessoal, basta nós resolvermos isso aqui. Professor, como é que eu resolvo o determinante mesmo? Existem algumas regras. Você pode resolver ela por Sarri invertido. Você pode resolver por Laplace, por Chiot, né? Você pode resolver lá pelo teorema de Jacobi, enfim. Mas aqui, como é uma matriz de ordem 3×3, pessoal, eu recomendo a gente fazer por Sarri. Onde a gente vai repetir aqui, pessoal, a primeira e a segunda coluna, certo, pessoal? Então aqui, ó, 1, 3 e o 5, repetir a primeira e a segunda coluna. E a gente vai multiplicar aqui então, tá, pessoal, as nossas diagonais principais e as nossas diagonais secundárias. Pessoal, vejam que isso aqui vai ser uma diagonal secundária, certo? Outra diagonal secundária. E aqui eu tenho uma outra diagonal secundária. E aí percebam, pessoal, que eu vou ter aqui, ó, as diagonais principais, certinho? Tá, pessoal, diagonal principal. E eu vou ter aqui a minha última diagonal principal. Galera, lembrando, tá, que quando eu multiplico as diagonais principais, eu conservo o sinal que deu lá do resultado da multiplicação, certo? 1 vezes o 3 dá 3, 3 vezes 1 vai dar 3. Positivo, continua positivo. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes o 2 vai dar 2. Positivo, continua positivo. 1 vezes o 4 vai dar 4. Pessoal, e 4 vezes o 5 vai dar 20. Esse 20 está positivo, continua positivo. Maravilha. Agora, pessoal, quando eu multiplicar ali as diagonais secundárias, tá, pessoal? O sinal que der, eu vou inverter. Então, do tipo, 1 vezes o 3 dá 3, 3 vezes 2 vai dar 6. E 6 vai dar positivo. Como é a diagonal secundária, eu tenho que trazer para cá negativo. Beleza, pessoal? 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes o 5 vai dar 5 positivo, mas como é a diagonal secundária, vai ficar negativo. 1 vezes o 4 dá 4. 4 vezes 1, tá, pessoal?
vai dar 4 positivo. Como é diagonal secundária, eu trago para cá, tá, pessoal? Negativo, beleza? Muito bem, pessoal. Então agora, para finalizar o meu determinante, basta eu fazer a operação entre esses valores, certinho? Pessoal, eu tenho aqui, então, olha, 3 mais 2 vai dar 5, 5 mais 20 vai dar 25. Pessoal, 25 menos o 6 vai dar 19. Pessoal, 19 menos o 5, né, pessoal? Isso vai dar 14. Pessoal, 14 menos o 4, isso vai dar 10. Então percebam, pessoal, que o meu determinante deu 10. Agora, pessoal, percebam que a área disso aqui vai ser o módulo do determinante. Por que é módulo? Pessoal, galera, o que é módulo? Módulo é para garantir uma resposta positiva, não é isso? Pessoal, percebam que, eventualmente, a resposta de um determinante pode dar negativo. Mas área, pessoal, não pode ser um valor negativo. Não existem áreas negativas. Por esse motivo, tá, pessoal, o módulo do determinante, para garantir que a resposta vai ser positiva, sempre positiva, certinho? Então, módulo de 10 dividido por 2. Só que módulo de 10, pessoal, é o 10, né? E aí, dividido por 2, isso vai dar 5. Pessoal, se isso aqui for centímetros, seria 5 centímetros quadrados. Se aqui fosse metro, seria 5 metros quadrados. Se fosse quilômetros, 5 quilômetros quadrados, certinho? Então, vejam que aqui, né, pessoal, aqui eu vou colocar assim, ó, unidades de medidas, tá, pessoal? Tudo ao quadrado. Então, dependendo da unidade de medida que o exercício está te dando, aí você vai lá e coloca, né? Ou se é metros quadrados, se é centímetros quadrados, se é quilômetros quadrados. Pessoal, percebam aqui então, tá? Que nós temos aqui, ó, a nossa 8ª regrinha, certo? Nós temos aqui a nossa 8ª regrinha para se calcular a área de um triângulo. Professor, mais uma vez, eu preciso memorizar todas essas regrinhas? Com certeza você precisa memorizar todas essas regrinhas se você quiser ter sucesso lá, né, na sua prova de vestibular ou na sua prova de Enem. Beleza, pessoal?